Pessoal, o vídeo de hoje começa um pouquinho diferente. Eu estou no Engenho Baixa Verde, localizado em Serraria, que é o interior da Paraíba. Pensa num lugar bonito, tá? Tô tendo aí o privilégio de conhecer. E no vídeo de hoje, você além de conhecer o engenho do século XIX, que está em perfeitas condições, tem preservado a área da senzala, o casarão, mobília de época, muita história, na quarta geração, na mesma família do fundador desse engenho. Eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse vídeo, tá? Então fica com a gente, que você vai ver muita coisa legal. Enquanto isso, eu vou curtindo um passeio aí a cavalo, tá? E ó, a chave da fazenda já tá comigo, tá? Dá uma olhadinha aí, ó. Já tá separado a chave da fazenda pra gente conhecer. É do tamanho do meu fêmur, olha isso aqui. Eita nós, hein? A pequena é grande, ó. Já tá no jeito já, tá? Vão comigo que vocês vão gostar, tá? O vídeo de hoje tá top demais, tá? Ó, ó. Bom, pessoal, mais um vídeo aqui que eu tô feliz em fazer, e dessa vez junto com meu amigo Geraldo, que é o proprietário aqui do Engenho Baixa Verde. Não só o proprietário hoje, como há muitos anos, porque a família desse homem aqui já está aqui há 4 gerações, desde o século XIX. Mas quem vai explicar isso tudo pra gente agora é o próprio Geraldo. Geraldo, muito obrigado por receber a gente e explana pra gente aí a história desse belíssimo patrimônio que a gente está hoje aqui, né? Paulo, em primeiro lugar eu quero agradecer a visita de vocês, né? A presença de vocês aqui nos engrandece ao Engenho Baixa Verde, e eu espero que vocês nessa estadia, vocês gostem do que nós vamos apresentar, né? Então eu sou a 4ª geração à frente aqui do Engenho Baixa Verde e a gente conserva e zela isso com muito carinho, né? Essa fazenda, como é chamada a princípio, era uma fazenda de café, né? Construída pelos meus bisavós, né? Joaquim Pereira de Melo e Nazinha Espínola, né? Essa fazenda tem uma história, né, de muito trabalho, de muito suor, né, e de uma construção que nós preservamos até hoje como forma de resgate da história da nossa família. A casa foi primeiro feita a Casa Grande, os terreiros de café e as senzalas. Foram as primeiras construções, isso iniciado em 1875 e terminado em 1883. Depois vieram os outros anexos, que foram a capela e a casa de hóspede que hospedava os padres que vinham celebrar missa para a família. E a terceira edificação daqui da fazenda, que já passou a ser engenho, com a mudança da cultura do café para cana-de-açúcar, foi a parte da moagem de cana, que produzia os derivados da cana-de-açúcar. Então, a fazenda tem 3 ciclos de construção, né, 3 épocas de construção diferentes, com datas diferentes, e a gente mantém intacto até hoje. Olha aí, isso é uma verdadeira volta no tempo, porque aqui você tem, eu falo que é uma fazenda ímpar, porque a proposta que está tendo aqui, rapaz, é uma coisa que todo brasileiro devia vir aqui experimentar isso. Porque você chegar numa fazenda dessa, muito histórica, preservada, com essas áreas todas preservadas que tem aqui, é uma coisa que realmente você volta no tempo, né? Você se remete ao passado, você entende um pouco mais, né, desse cenário, como era, como funcionava, e só para vocês entenderem. Aqui a gente tem ao fundo a Casa Grande, que vocês podem ver aqui, muito linda, imponente. Nós vamos falar aqui algum detalhe da arquitetura dela. Você tem ali em anexo, orna muito bem com a Casa Grande, né? Você vê toda ela cercada, uma outra estrutura que seria onde os escravizados domésticos dormiam, não é isso? Uma área próximo da casa e que funcionava como uma senzala, diferente dessa senzala aqui na parte de baixo. Aqui atrás da gente, na nossa frente no caso, né, tem uma senzala preservada, você vê as telhas antigas, você vê uma área toda preservada aí, ó, muito interessante, que está bem ao lado da antiga moita. Aqui você ainda vê a chaminé, né, que tem um outro nome aqui, a chaminé, né? Bueiro. O bueiro. Então você ainda vê aqui um remanescente aí do bueiro também, de funcionamento. E o bacana é que o Geraldo, ele quer trazer para a gente, para o visitante, para quem vem aqui na fazenda, a experiência de realmente conhecer o funcionamento de como era toda essa movimentação na fazenda. E quero chamar a atenção de vocês, pessoal,
Você vê que é uma fortaleza, né? O engenho é enorme, o engenho aproveita a topografia do terreno. Então você vê o engenho Baixa Verde localizado bem na parte superior. Na parte de cima, se você entrar pelo lado de onde eu vim a cavalo, você vai ver que você entra na parte de cima já, você já aproveita a parte plana em cima. Então é justamente esse desnível, era proposital e deixava esse casarão com esse ar imponente, como você vê aqui. Um outro detalhe muito bacana de ressaltar é justamente as coisas de mais valor para o senhor de engenho da época, né, ficava guardado bem ali dentro desse cercado. Por exemplo, as sacas de café, que ficavam num depósito embaixo da casa, né, que seria aí no porão da casa, que seria naquela parte ali de baixo, embaixo de onde tem aquelas sacadinhas, e você tem esse outro prédio anexo que ficavam os escravizados domésticos, que eram escravizados que eram caros, porque tinham habilidades dentro de casa, eram de mais confiança, às vezes cozinhavam dentro da casa. Então esse tipo de escravizado, ele era tratado também de forma diferente, porque afinal de contas ele lidava diretamente ali com a família do senhor de engenho, né? Então você tem essa característica do que se tinha mais valor, estava bem dentro ali desse cercado ali, né? Aos olhos do senhor de engenho, do barão da época. Geraldo, além da casa grande, antes da gente entrar e mostrar aquele luxo daquela casa, as senzalas hoje internamente tem alguma coisa preservada ou hoje tem uma nova função, um novo uso, como é que tá? Com relação à senzala, o número de escravos aqui no Nordeste eram poucos escravos. Então a fazenda, como trabalhava com café, como demandava uma quantidade grande de mão de obra, ela tinha dois tipos de funcionários, na verdade, empregados, né? O empregado colono, tá certo? E aquele que era o escravo, que era o patrimônio do senhor da fazenda, do barão da fazenda. E aqui nós temos bem típico a diferença das senzalas. Nós temos as senzalas masculinas, essa, né, disparidade aí, e as senzalas femininas. E ao meio nós tínhamos o barracão, que era um dos colonos que moravam fora da fazenda, fora desse pátio, tá certo? Mas dentro do interior da fazenda, da área da fazenda, mas fora desse pátio, eles vinham se comprar as mercadorias aqui no barracão. Então a gente vê que é bem distintas as partes, de masculino, feminino e ao meio um barracão, né? E olha aqui para vocês entenderem, esse é o barracão que ele falou. Então você tinha uma ala para um lado e uma outra ala para o outro lado das senzalas e o barracão bem no meio, dando essa estrutura aí como uma espécie de uma vendinha para poder... e que também isso tudo na época estava interligado, né? O senhor de engenho tinha esse controle, né? Até essa questão da venda para o colono já era uma forma de ter um controle também, ao mesmo tempo que ajudava, mas isso trazia o colono para perto, né? Fidelizava o colono para trabalhar na fazenda. Ele ficaria, na verdade, devendo a fazenda, sempre devendo a fazenda. Sempre devendo a fazenda. E aí mantinha a presença vínculo, deles. né? Isso. Bom, vamos conhecer a moita? Vamos lá? Aqui, ó, você já vê os tachos aqui do lado de fora, né? Foram achados aí na fazenda? Isso, são tachos antigos que nós mantivemos aqui na fazenda e nós estamos passando, Paulo, num processo de recomeçar, tá certo? Nós estamos recomeçando. Nós estamos novamente incrementando a produção dos derivados de cana-de-açúcar, né? Sim. E aqui é onde vai continuar a história da cana-de-açúcar, onde a parte da moita do engenho é uma parte que a gente está nas suas modificações para que se torne apto à produção, né? Sim. Lembrando, pessoal, a gente vai ter oportunidade de voltar aqui, inclusive foi um compromisso assumido com o Geraldo, que nós vamos voltar aqui numa época da chuva. Porque no Nordeste, principalmente mais para dentro, quando você sai do litoral, você tem essa característica de ver uma paisagem quando está no período das chuvas ou no inverno, e uma outra quando você está no período das secas. E a gente está vindo nesse período de seca e uma seca que judiou, vamos dizer assim, né? Que foi uma seca forte e não é só uma seca de agora. Os últimos ciclos foram de menos água na região. Então isso está refletindo. Então você vê que a paisagem está toda ela meio sem cor, vamos dizer assim, né? Não está aquele verdinho, mas a gente vai voltar aqui e mostrar para vocês um outro cenário aqui na época das águas, né? Eu particularmente, para mim não perde em nada a beleza do patrimônio assim, porque eu gosto de história. Você chega aqui com a grama verde ou não, isso aqui transborda história. Mas eu entendo, porque o homem, a gente já viu que ele é detalhista, né? Então ele falou assim, eu quero que você venha aqui para ver.
Paulo, eu vejo assim, sabe, eu tenho isso aqui, a história da família, a história da minha família está aqui, e eu vejo muito assim, isso aqui para mim é feito um vinho, né? É uma cachaça. Quanto mais tempo passa, mais tem valor, né? E assim que eu encaro o Baixa Verde, e assim que eu trato com muito amor o Baixa Verde, né? E vejo que eu deixo um legado muito importante para futuras gerações, né? A história, né? Um povo sem história é um povo sem definição daquilo que ele foi e daquilo que ele será. Isso aí, verdade. Tem que ter esse contexto. Aqui, quando você vai entrar, pessoal, você já vê ali, tem uns ramos de café, a decoração já é toda, você vê o chão de pedra, mas tem uma cana moída já aí, ó, por cima, que dá toda uma característica, né, para o ambiente. Um local que futuramente vai ser um local para eventos, né? Hoje a gente tem aqui uma espécie até de um museu, porque tem uma moenda aqui, que é a peça tradicional do engenho, né? Isso. Que tem o nome justamente por causa dessa peça, que é o engenho mesmo. Essa daqui já é uma peça mais recente. Eu estou falando isso porque essa peça não é a peça original do século XIX, porque já é um moinho elétrico, tá? Então já sofreu algumas adaptações. Mas mesmo assim é uma peça muito linda e você consegue ter ideia da grandeza do que se tinha na época, né? Você imagina, aqui enfiava a cana, tá? Você vê, ó, o bicho foi usado mesmo, tá aí, ó, já gasto, né? E para baixo, aqui saía a cana ruim, e para baixo aqui escorria o caldo, que era o caldo da cana, né? Que é onde tudo começava aí, a partir desse caldo aí, o beneficiamento desse caldo começava. Você vê o tamanho das engrenagens, né? Olha aí, ó. E esse daqui dessa forma, porque já é um sistema elétrico. Mas o que mudaria no caso é que nessas engrenagens, aqui embaixo teria uma roda d'água. Então a roda d'água emendaria nessa engrenagem aqui que giraria o moinho. Mas o moinho é bem semelhante, tá? O moinho é bem semelhante. Então tá aí, ó. Muito bacana, ó, como é que é robusta as peças de madeira, ó. Muito show de bola, né? Vale a pena a gente ver, conhecer, saber como é que era o sistema. Tá aí, ó. E é legal de mostrar, pessoal. Olha a madeira original. A bicha lavrada mesmo no machado. Olha aí, ó. Olha que tamanho de vão livre. Não é brincadeira. Você tem ideia desse tamanho aqui? São 13 metros de vão. 13 metros de vão livre. O pessoal na época podia não ter faculdade, mas era um engenheiro na época, né? Porque fazer uma estrutura dessa não é brincadeira, né? E você pode ainda ver hoje preservado, né? O que precisava arrumar já foi arrumado, mas é bacana de ver a largura das paredes, ó. Ainda naquele esquema, né? Nesse caso aqui de lajotas, e com aquele material, alguns levavam o estrume do boi misturado, outros óleo de baleia, faziam uma mistura ali, né? Pessoal, eu fiz questão de mostrar aqui, como tinha falado no início a vocês, a história do Baixa Verde. A história do Baixa Verde passa pela história do café, né? E aqui nós estamos fazendo um resgate dessa cultura de café. Essa cultura de café começou com meus bisavós, né, em 1875, né? E agora nós estamos voltando à cultura de café aqui. Nós estamos já com o blend do café Baixa Verde, né? É um café que nós estamos desenvolvendo com uma parceria com alguns agricultores, com a mesma filosofia nossa de Pernambuco. E nós vamos contar essa história e lançar essa marca do blend de café Baixa Verde. Bom, pessoal, e agora nós vamos conhecer o interior da casa, né? A gente está aqui num horário em que o sol está batendo na fachada do casarão todo. É a coisa mais linda. Dá uma olhada no estilo, né? Olha que coisa linda. Desde as cores, né? É uma coisa fantástica, né? Essa escadaria que chega até aqui, onde é a entrada principal. Isso aqui, pensa que já era uma área mais restrita em relação a toda a área da fazenda, né? Porque a gente já chega aqui, já tem muro ao redor, né? De todo o gradeado. Essa parte aqui de cima, você tem a capela, que é bem aqui, que tem uma entrada externa também da capela. Apesar de ter essa entrada aqui, que é a mais usual para quem está aqui dentro, ela tem uma fachada principal também que a gente vai mostrar aí para vocês agora. Isso é legal também porque fazia parte dessa disposição dos cômodos da casa e tudo mais. E aqui o hall principal. Vamos apresentar a casa, Geraldo? Vamos lá, Paulo. Pessoal, aqui nós estamos numa área, tá certo? Que era a entrada da principal da casa, né? E aqui é onde nós temos as fotos, tá certo? Das pessoas que são responsáveis pela construção e
pela manutenção, tá certo, e a preservação desse patrimônio, né? Sim. A foto de Joaquim Pereira de Melo, sua esposa, Nazinha Espínola, que era Maria Augusta Batista Espínola. Abaixo o filho dele, que era o único filho, homem, Francisco e Alda. É o mesmo aqui? O mesmo. Bem, pessoal, aqui uma foto, tá certo, que foi tirada nos 100 anos da fazenda, né? Uma foto aérea, né? Que retrata muito bem a conservação que a gente mantém até hoje. Essa foto foi tirada há 40 anos atrás. Muito lindo, né? E eu mantenho todas, nós mantivemos todas as construções de 40 anos atrás, sem destruir nada. Aqui você consegue ver a casa grande, aqui a capela, que eu falei da entrada aqui, ó, que tem em anexo do lado de fora. Aqui, aquela casa onde tinha o quarto do padre. Isso. E os escravizados domésticos embaixo. Isso. Aqui a parte da tua embaixo que guardava as sacas de café, os terreiros, né, de café aqui, a casa grande em cima. Esse anexo era o quê? Isso era uma torrefação de café outrora, depois passou a ser um depósito de cachaça, né? Tá. Acabou o ciclo do café, passou a ser depósito de cachaça. E aí era outra casa que era habitada por pessoas também que servia a casa grande. Até muito bonita, né? Pois é. Bem acabada. Isso. E aqui a famosa chaminé, né? A moita do engenho, com toda a sua estrutura e maquinários que ainda tem até hoje. As senzalas. As senzalas. Aqui é uma cocheira para animais. Muito show de bola. Aqui uma cocheira. Isso, e ali mais uma casa de morador. Aqui, ó. Servia para os colonos. Né? Muito legal. Aqui nós temos a foto do Geraldo Espínola, que é o meu pai, o responsável por ter resgatado, né, o engenho em 1949, tá certo? Ele resgatou o engenho, comprou o engenho de volta para a família e até hoje passou para a minha responsabilidade na preservação e conservação desse patrimônio, né? E é legal, pessoal, a casa sofreu por algumas transformações ao longo dos anos. Olha como é que venta aqui, olha que delícia. Por exemplo, do chão. Você vê hoje ladrilho hidráulico em toda a casa, cada um mais bonito que o outro, mas originalmente isso daqui não era ladrilho, né? Esse ladrilho foi inserido aqui na fazenda por volta de 1910, não é isso mesmo? O que é até um pouco depois do habitual, assim, né? Antes, quer dizer, do habitual. Geralmente os ladrilhos foram um pouco posterior. Aqui foi precoce esse momento de trocar essa estrutura por ladrilho, não é isso? E muito bacana. Toda a casa você vê cada um mais bonito e mais diferente que o outro, né? Ó, a gente sai dessa sala principal aqui, né? Essa sala de entrada e vem aqui para uma sala que poderia ser uma sala de negócios, um salão azul, e algumas coisas se destacam por aqui, como as bandeiras coloridas, o charme, né, dessas bandeiras coloridas. Você vê que o sol batendo nelas reflete no ladrilho. Olha que coisa mais linda que dá o acabamento, né? E essa casa com toda a característica que a gente gosta de mostrar, que é parede larga, essas janelas que é tradicional aqui no Nordeste, né? Essas janelas bipartidas assim. A gente vê um outro estilo de janela lá para o lado do Sudeste. Aqui é muito comum você ver esse estilo de janela bipartida encaixada, né? Muitas janelas também. A sala toda ela com varandas e umas sacadinhas de ferro. Olha aí que coisa mais linda, né? Olha que espetáculo. Ou seja, um local realmente encantador. Você ainda vê um mesclado de mobílias, né? Você vê umas mobílias de época junto com umas mobílias mais novas, porque é a adaptação que se tem mesmo, né? Mas você vê um relógio antigo. O que você pode falar pra gente dessa sala aqui? Paulo, essa sala, na verdade, é a sala de visita, né? E aqui nós temos alguns traços de coisas que vinham importados da época, né? Os vidros que você falou coloridos são vidros portugueses. A cor deles reflete a bandeira portuguesa, né? E com relação às mobílias, né? Ao longo do tempo, como moravam pessoas aqui, houve a evolução, a compra de novas mobílias e foram sendo substituídas por algumas mobílias mais velhas. Mas a grande maioria daqui das mobílias são mobílias ainda de época, né? E da fazenda, né? Da fazenda, que nós mantivemos aqui
até essa data, né? Porque é importante falar que manteve na mesma família, então isso facilita essa questão de manter a originalidade dos móveis, né? Isso, Paulo. E, inclusive, quando nós compramos, quando meu pai recomprou o engenho, né? Nós compramos com porteira fechada. O que seria porteira fechada? Não tiraram nada, nem mobílias da casa. E isso também ajudou a mantermos as mobílias antigas até hoje, né? Isso é legal. E aqui, bacana da gente falar da disposição dos cômodos também. Mas antes, eu chamo a atenção para esse teto sai blusa, um tradicional sai blusa, na época muito comum. E olha que sala ampla e as madeiras aí, né? No mesmo sentido, olha que bacana. Apesar das emendas, né? Um teto muito tradicional na época, né? E lindo, por sinal, né? Tem até uns acabamentos aí embaixo também, ó, dando mesmo um charme para o ambiente. Essa sala é a sala de visita, onde nós estamos. A casa é dividida por quartos no meio da sala, né? E um dos quartos tem uma coisa muito interessante, que tem um dos quartos aqui da casa, que é um quarto sem janela, né? A família já comentava a respeito da importância desse quarto, né? Esse quarto era reservado para as filhas solteiras que estavam prometidas em casamento, que a promessa de casamento antiga era promessa verbal, né? Então, os coronéis firmavam esse acordo e, por garantia do cumprimento do acordo, a filha prometida ficaria nesse quarto junto com uma ama de companhia, né, até o casamento, né? Então, era um quarto bem reservado para essa finalidade. Que no caso é esse aqui. No caso é esse quarto aí. Então, esse quarto é uma alcova na sala, olha que bacana, né? Alcovas são esses quartos sem janela, e que era muito comum na época também. A casa, na verdade, Paulo, eles são 9 quartos. 9 quartos. 9 quartos. Enorme. Os 2 quartos que ficam entre sala e os restantes dos quartos são 2 na parte superior da casa e os demais nos outros cômodos da casa. Da casa. Aqui 2. Aqui, pessoal, tem um corredor que vem para uma sala mais íntima, que era a sala de jantar, né? Nós vamos mostrar para vocês agora. Quer tratar mais algum detalhe aqui? Não, Paulo, só assim, o corredor, o sentido desse corredor era que dava acesso à sala da família para a sala de visita, né? Então a família só viria conhecer o visitante quando o coronel autorizava a vinda da família até aqui. Então a permanência da família era na sala da família mesmo, era na sala onde existia a convivência familiar. Mais íntima, né? E aqui a gente vai conhecer esse outro ambiente da casa, com mobílias também muito lindas, como esse daqui. Olha que móvel lindo, né? Cheio de detalhes, muito bacana, né? Um móvel de época, original da fazenda. E essa sala tem um detalhe curioso, muito bonito de se ver, que é essa escadaria que dá acesso a esses quartos superiores, né? Que o Geraldo falou que tem também esses quartos aí em cima. Aqui mais uma janela, ali do lado de fora você consegue perceber essa janela. E justamente, aqui são quantos quartos? Paulo, esse quarto era reservado para os visitantes, né? Os hóspedes da casa, né? Uhum. E lá em cima você tem um solário, né? Um solário onde você tem toda uma visão da fazenda, né? de um ângulo onde você pode ver toda privilegiado. Toda a movimentação e com relação à segurança também da fazenda, né? Era feita a segurança lá em cima desse solário. Bacana. Aqui tem mais um quarto. E aqui, provavelmente, no passado, era quarto também. Provavelmente. Pode ser que em algum momento foi uma sala de banho também, que era comum ter uma sala de banho. Não era muito comum ter banheiros na casa, mas de um tempo depois passou a ter essas salas de banho. Hoje aqui é um banheiro, né? E tem essa área aqui. Olha que bacana aí ainda o teto. É bacana a gente ver esses detalhes da casa, né? E o que eu achei de charme nessa sala foi justamente esse segundo andar, né? Eu achei muito lindo, ó. Com esses acabamentos, para quem gosta, tá aí. Essa mesa também nitidamente antiga, robusta, né? Uma mesa rústica. Pessoal, e nós chegamos aqui numa hora boa, para mim a melhor hora, tá? Que é a hora, ó, do rango. Vocês já sabem disso, que eu tô só, ó, o pessoal tá aí, Paulo Vitor tá engordando. Que eu tô com a Neide Lisboa aqui, que é a chefe Neide Lisboa. É uma fera e ela tem, ó, o Terraço Lisboa. Dá uma olhada na beca e no traje. É a Doma, né? Doma. Aí, ó. Apresenta pra gente, por favor, se vocês têm Instagram também, apresenta pro povo aí e depois faz uma apresentação pra nós do que tem pra hoje aqui no Engenho Baixa Verde. Com prazer.
Então, agradeço aqui essa parceria aqui com o Geraldo, né, do Engenho Baixa Verde, aqui em Serraria. Eu sou Neide Lisboa, eu tenho um restaurante em Bananeiras há 10 anos, estou fazendo agora 10 anos. Eu e meu marido tivemos essa ideia de ir para o interior há 10 anos e estamos muito felizes aqui nessa região. E a gente faz muitas parcerias com o pessoal, os produtores locais. Então, a gente botou um restaurante na cidade em 2012, mas a gente optou assim por uma cozinha contemporânea, né? Eu fiz gastronomia e trabalho com esse ramo, mas não só a comida regional. O chefe cozinha tudo, né? E hoje eu preparei para vocês um almoço de tipo de um casamento no interior. Tá vendo? Pegando o mote do casamento aí da fazenda, do engenho, preparei para vocês a galinha caipira. Aqui é capoeira, que nós chamamos aquela criada no quintal. Sim. Tá? E o arroz ele é molhado, um arroz bem ensopado, bem molinho, com o caldo do pernil que foi feito. Vocês vão ver. E um cuscuz, que é com caldo da galinha. Tradicional também. Tradicional, né? Cuscuz, não poderia faltar esse cuscuz aqui na região da gente, né? Tá vendo? E aqui, gente, ainda tem o suco natural, né? Porque a gente aqui no interior ninguém toma refrigerante. Ai. E os legumes. Aqui nós temos batata doce, a abóbora, batata doce amarela, laranja, que é um tipo novo, a beterraba, a abobrinha, o inhame, que para nós é o cará, aqui o cará, o pequeno, que vocês lá no sul chamam de inhame. Inhame. Todo mundo aqui no interior tem um quintal com frutas. Aí, especialidade mesmo, né? Então, gente, se você está querendo, né? Se vocês ficaram com água na boca, sinto lhes dizer que quem vai comer sou eu, tá? Então eu não posso fazer nada, mas você tem a opção de degustar aí os temperos pelo Terraço Lisboa. É só visitar Bananeiras, né? Venha a Bananeiras, conheça o nosso restaurante, fica bem no centro, não tem erro. É no centro de Bananeiras, vizinho à Igreja Matriz. Tem um Instagram para deixar pro pessoal? Tem o Instagram, Terraço Lisboa. Aí, tá vendo? E veio prestigiar a gente aqui, eu agradeço a ela. Ofereceu esse almoço pra gente, já era seguidora nossa. Nossa, meu marido maratona no canal. Domingo ele senta na frente, não quer outro programa, é só assistir Fazendas Antigas. Aí, tá vendo? Uma simpatia. Não, eu agradeço. Viu? Você é suspeita para falar. Obrigada, viu? Obrigado também, pessoal. Agora é com a gente. O bacana é que essa fazenda, embora esteja no Nordeste, na Paraíba, no interior da Paraíba, ela teve uma tradição com café. Aqui você pode ver na prática, né, uns grãos de café originais. Inclusive, a gente conversando aqui nos bastidores, né, a gente falou sobre uma curiosidade da época que se tinha, é que quando eles tratavam do café com água, isso vinha pelas calhas, né? Na época você tinha uma separação com o café bom que descia e o café ruim que boiava. E tinham as comportas, né? Eu quero tirar o café ruim, então a comporta era de cima, você abria, saía com a água por cima. Eu quero o café bom, você abria a parte de baixo, que o café bom ficava por baixo. E o que fazia essa separação é porque vinha um bichinho, e esse bichinho, ele comia o café e furava o café. Quando ele furava o café, esse café já ficava ruim, né, inválido, e ele já boiava. Por causa do furo, entrava ar, ele boiava. E agora a gente está podendo ver aqui alguns detalhes desse. E o bom descia. Aqui a gente já tem um exemplar do Engenho Baixa Verde. Olha aí. Tá aí, ó. Pode observar aí. Ou seja, isso tudo, gente, eu faço questão de falar e de mostrar que faz parte desse tour histórico que você tem aqui dentro. Então você tem contato com o casarão histórico, com o senzala, a área externa preservada, você tem contato com o café, a moenda, o engenho, vai ter contato com o caldo de cana ali, porque o moinho vai funcionar. É uma volta ao passado. Você tem apresentação teatral, você pode andar a cavalo, é muita coisa junto que faz parte desse cenário aí, né? Você tem essa experiência na prática. Vamos lá para a capela para conhecer a capela? Pessoal, aqui tem uma ala que eu acredito que no passado poderia ser um escritório aqui, né? Isso, Paulo. Isso aqui era o escritório onde o coronel fazia suas anotações, seus pagamentos e recebia os seus colonos para tratar de assunto que diz respeito à produção da fazenda, né? Sim. Então nós temos algumas mobílias aqui de época, né? E nós temos aqui alguns quadros também que inclusive demonstra aqui uma história bem interessante, como aqui sempre se deu
se teve respeito às pessoas que trabalhavam aqui. Essa cena mesmo é uma cena de uma primeira comunhão que foi feita na Casa Grande, onde a primeira comunhão, os responsáveis pela primeira comunhão eram os filhos dos próprios colonos, né? Aqui nós temos outros eventos religiosos que teve aqui na fazenda, né? E aqui nós temos um retrato antigo de como funcionava aqui na época áurea dos engenhos, né? Nós temos o pátio hoje, que é totalmente gramado, ele era coberto por uma cobertura branca que era o bagaço da cana, né? Então esse é um retrato bem antigo do engenho e como funcionava isso no período áureo da cana-de-açúcar. Que foto bacana, né? Aqui tem um móvel de escritório também, ó, que tá bem no lugar aí, um quadro lindo aí do engenho, né? Com relação a esse quadro, o projeto Baixa Verde ele tem uma conotação social muito forte. Esse quadro é um exemplo disso também, entre vários outros exemplos. Isso foi pintado por um artista plástico aqui local, né, que teve a sensibilidade de pintar o Baixa Verde e nos presentear com essa obra, tá certo? Que a gente manteve, fez questão de fazer a divulgação dele aqui na sede do Baixa Verde. E ficou muito lindo, né? E um detalhe curioso que a gente tem aqui, nós já estamos na capela, então você pode ver aí o sino, que era muito tradicional também na época, que além dele avisar algumas programações relacionadas à capela, ele às vezes também era usado, não esse sino da capela, né? Na Casa Grande tinha, e o sino servia sempre para dar um norte para o pessoal sobre que horas que é, o horário, o que está se fazendo. Tinha toques de sino para chamar algum representante ali que estava sendo responsável pela lida, pelo trabalho. Tocava-se o sino e esse responsável aparecia, né? Tinha os toques de sino. E aqui está preservado aí o sino no local dele aí, na capela. E hoje, dá uma olhada ali, ó, no altar, tem uma data bem ali, ó, 10/11/1917. E hoje é que dia, Geraldo? Olha, é com grata satisfação que vocês, tá certo, da Fazendas Antigas, chegam aqui justamente na data, tá certo, de comemoração da capelinha, né? A capelinha foi feita, a capela da fazenda foi feita em 1917, em 10/11/1917. Então, 104 anos de vida. 104 anos de vida, né? E isso aqui teve muita história, né? História de casamentos, história de primeira comunhão, história de batismo, histórias boas e histórias tristes, né? Como toda realidade de uma fazenda que era habitada e que tinha pessoas, que tinha vida. E aqui, pessoal, você vê o altar. No altar, um detalhe de luxo que tem aqui, né? Que é uma relíquia, que é a pedra d'ara. Aqui ela tá aqui, ó. Olha aí que charme, né? Essa pedra d'ara, uma relíquia que tem dentro dela uma relíquia de um santo. Pode ser uma relíquia de primeiro grau ou de segundo grau, né? Pode ser um pedaço de cabelo, de pele, um pedaço da roupa. E isso aqui consagrava a capela a fazer essas missas aqui, né? O padre, ele geralmente não morava no engenho, na fazenda. Ele passava por aqui, inclusive quando ele estava, geralmente era um período de festa, de comemoração, de batizados, de casamentos. Quando o padre chegava, juntava a turma e aproveitava para fazer essas ações religiosas que se tinha necessidade na época, inclusive porque a gente foi colonizado aí pelos portugueses e tinha essa força da Igreja Católica que imperava aí nessas fazendas, nos engenhos do Brasil, e aqui não foi diferente. Então você vê aí preservado, o altar muito lindo, né? Muito lindo. Paulo, uma coisa interessante é essa Bíblia que nós temos em latim, né? Olha aqui, é um missal, muito bacana. E aqui nós temos alguns coroinhas ainda que vêm aqui até a nossa igreja, né? E celebra algumas missas, alguns eventos ainda em latim. Muito show de bola.
Bom, pessoal, e a verdade é que essa visita ao Engenho Baixa Verde gerou mais vídeos, porque além dessa visita linda que vocês estão acompanhando, também tem um vídeo com uma apresentação teatral muito linda, muito bacana, que vocês vão ter a oportunidade de ver, simbolizando como que era na época, né? Vocês estão vendo aí algumas cenas, mas vocês não podem perder de acompanhar aí o Barão. Inclusive também a gente pôde fazer um experimento que já é muito famoso, que é achar água como os antigos achavam. Também muito curioso e a gente pôde testar aí. Foi muito legal, tá? A gente deu bastante risada, foi bacana. E um outro detalhe, pessoal, se você ainda não adquiriu os nossos calendários, aproveita que está acabando. Eu sei que já vai março, mas os calendários são colecionáveis e essa é a primeira edição. Tá bem no final os calendários, a gente não vai fazer mais, então quem comprou, comprou, quem não comprou, só o ano que vem, garante o seu. Se você ainda não visitou o nosso site fazendasantigas.com, corre lá na aba Passeios, que você vai ver os passeios pelas fazendas do Brasil. Agora vamos seguir para o vídeo, que ainda tem muita coisa para vocês verem. Pessoal, estou aqui com o Laerte, que é do Aventuras da Serra, faz um passeio muito bacana aqui. Olha o jipão do homem. Está preparado para levar você. Laerte, explica para o pessoal aí um pouquinho desse passeio, tá junto com o Engenho Baixa Verde, como é que é essa proposta aí? Gente, sim, estamos sempre no Engenho Baixa Verde, sempre frequentamos os pontos turísticos de Bananeira, o Lajeado Preto, o Cruzeiro de Roma, o Túnel da Salambaia, o Túnel da Viração e todos os pontos que vocês quiserem vir e participar, né? E como é que é? Quanto tempo de roteiro? Como é que funciona? Aí tem o roteiro norte e o roteiro sul. O roteiro norte é 3 horas de duração, o roteiro sul é 4 horas de duração e também tem as cachoeiras, tanto Urucuri como Roncador. Ou seja, dá para fazer muito passeio, um final de semana é pouco. Sim, sim, com certeza é pouco. Então, pessoal, por aqui você tem uma ideia do que é você vir para Baixa Verde, curtir a região, além do engenho, você tem muita opção para você curtir aqui na região também. Obrigado aí, fazer um passeio excelente de 4x4 no Jipão, né? Com certeza. Conhecer cachoeira, ponto turístico, muita coisa bacana, né? Com certeza. Isso você mesmo. tem um Instagram de contato, como é que é? O 9621 2343. Esse é o telefone. E é DDD 83? Sim, 83. E o Instagram é Aventuras da Serra? @Aventuras da Serra. Aventuras da Serra. Então tá aí, pessoal. Tá aí o contato. Se você quiser fazer esse passeio, você já tem endereço certo aí. Obrigado, tá, meu querido? Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. E eu tô aqui com esse casal incrível que acolheu a gente muito bem. Já me sinto da família Baixa Verde, eu sempre falo isso, tá bom? Quero agradecer vocês por terem aberto as portas, terem recebido a gente, mostrado um pouquinho também da região, não só do engenho, né? E parabenizar aí pelo cuidado que vocês estão tendo aqui com essa joia, que para nós brasileiros, eu sei que eu tô representando muita gente, nós consideramos vocês os verdadeiros guardiões atuais do engenho, porque sempre tem que ter quem preserve. E vocês estão nesse papel aí de preservação da parte histórica e o próprio casarão em si, das áreas ao entorno, para as pessoas chegarem aqui e ter ideia do que foi, como funcionava, e estão indo além, né? Colocando aí para moer o moinho, se preocupando em mostrar o café, fazendo uma apresentação ali teatral para o pessoal ter ideia da época como era, o engenho todo pintadinho, uma coisa linda. Então vocês estão de parabéns. Obrigado, eu sei que eu falo em nome de muita gente. Tá joia? Quer deixar uma palavra, pessoal? Nós que agradecemos a sua presença, né? Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Paulo, é uma grata satisfação de ter vocês aqui, né? Não como Paulo da Fazendas Antigas, mas como Paulo amigo, né? Paula, Tatiane são amigos nossos agora. Eu digo sempre que quem entra daquela porteira do Baixa Verde passa a ser amigo do Baixa Verde. E vocês são amigos verdadeiros do Baixa Verde. O que vocês precisarem aqui, nós estamos à sua disposição para ajudar, seja no que for, né? Então é muito gratificante ter vocês aqui conosco, em nome meu, em nome da minha família, de minha esposa, de minhas 3 filhas que não estão presentes, mas que estão aqui de coração para receber vocês, né? Então muito obrigado, voltem sempre, a casa sempre estará aberta para vocês. Muito obrigado e ó, pessoal, sigam aí o Engenho Baixa Verde, está no Instagram, gerando conteúdo aí para vocês, trazendo um pouquinho dessa maravilha. Você pode vir aqui visitar, aberto para visitação, em breve com eventos. Tudo que vocês presenciaram aqui não foi
exclusivo ao Fazendas Antigas, não. São projetos ou que estão por vir ou já em andamento que acontece na fazenda. Então você vai poder vir aqui e experimentar do que nós experimentamos também. Fica o meu convite aí para você chegar até aqui e fazer parte dessa volta no tempo igual a gente fez, tá joia? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês, nós que agradecemos. Até a próxima. Estou tendo o prazer de estar aqui com a Karina, que é a proprietária aqui da Pousada Bananeiras. Pousada Bananeiras é uma das opções que você tem aqui e eu diria uma bela opção de hospedagem que você tem aqui em Bananeiras. Karina, obrigado. A gente teve a oportunidade de ficar hospedado aqui. Maravilhoso, desde a alimentação, a culinária, a hospedagem, banheira no quarto, é um espetáculo. Te agradeço. E apresente-se para a turma aí, apresenta também um pouquinho do espaço. Eu sei que é muito histórico, uma estação ferroviária, né? Isso, é. Como é que foi isso? Então, eu agradeço a visita de vocês e assim, esse aqui é uma estação centenária, certo? Que foi desativada há mais de 30 anos já. E ela era a parada final que vinha desde João Pessoa, a capital da Paraíba, e parava final aqui. Então aqui é um lugar de muitas histórias, né? Muitas histórias bacanas. Aquele que passava 3 horas viajando para encontrar a namorada. E até hoje a gente tem esses relatos, né? Muito legal. Muito legal. Só que no início essa estação não era pousada, né? Eram galpões, os quartos eram galpões, né? Que aqui como é uma área que produzia muito café. Sim. Então aqui os produtores de café, cada um tinha, digamos, seu armazém, que era quando vinha os cafés, as mercadorias. As sacas, né? Ficavam armazenadas ali. Isso, e eles armazenavam cada um no seu galpão, né? Entendi. Que hoje são os apartamentos. E aí, infelizmente, foi desativado toda a linha de trem, né? Sim. E ficou esse patrimônio aqui. Especial, né? Especialíssimo, que pretendemos preservar, como você viu, Lógico. Né? E fizemos tudo adequado com a história, com o IFAM, né? Entendi. Tudo alinhado com eles, para que você realmente venha para cá e remeta a história do que era. E é isso que acontece. E se a pessoa quiser vir aqui jantar, também é possível? É um restaurante em anexo? Isso, a gente tem um restaurante anexo, com alta gastronomia. Sim. Certo? E a gente recebe pessoas de outras cidades. Entendi. Daqui também, né? Como aqui é uma cidade que tem muitos condomínios, bastante turística na nossa cidade. Sim. Então, assim, a gente resolveu abrir ao público. Muito legal. Todos os dias. Muito bacana. Então, pessoal, ó, parada obrigatória para você e aproveitar para dormir bem aqui numa estação ferroviária. Quando você pensou passar por isso? Mais uma vez, obrigado, tá? Eu que agradeço. Sejam muito bem-vindos. Simpática e o local aqui traduz essa simpatia aí dos proprietários, tá joia? Aguardo vocês. Fazendasantigas.com, nossa loja oficial, a loja que vai entrar para a história. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição.